Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Jesus. Sobre o universalismo crístico. O que é o universalismo crístico? O universalismo crístico é a reunião de todas as religiões. E é algo muito interessante, porque, pelo que tenho compreendido, o universalismo crístico é como realmente deveria ser, como realmente deve ser a vida aqui na Terra. Todas as religiões se unindo, porque todas as religiões elas são verdadeiras. Todas as religiões elas foram trazidas aqui para a Terra por Deus. Deus trouxe todas as religiões para a Terra. E seria o correto buscarmos aprender sobre todas as religiões, porque todas as religiões têm algo a acrescentar na nossa vida, independente da religião. Todas elas têm algo a acrescentar e todas elas têm muitas verdades nelas. Jesus, os espíritos, os anjos, eles se manifestam em todas as religiões, independente de qual seja. E isso é algo muito interessante. E eu tenho lido alguns livros que falam sobre o universalismo crístico. E é algo muito bom. É algo muito bom que nos mostra uma visão bem diferenciada sobre a vida. Existem as Cartas de Cristo. Não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo muito. As Cartas de Cristo são livros que... 9 cartas que foram escritas em um livro. É um livro. As Cartas de Cristo, a Consciência Crística Manifestada, é o nome do livro. É muito bom. E este livro, As Cartas de Cristo, foi trazido através de uma mulher, uma senhora, e ela ficou 40 anos aprendendo, reformulando sua visão da vida, aprendendo com o Cristo, para poder escrever essas cartas. E ela escreveu essas cartas no ano de 2000. No ano de 2000 ela escreveu essas cartas e o Cristo, ele fala que ele trouxe essas cartas para ensinar a humanidade, para contar para a humanidade a história dele, o que aconteceu com ele aqui na Terra, na sua infância, na sua adolescência. E conta tudo o que aconteceu com ele no deserto, que depois que ele saiu do deserto, ele se tornou um mestre curador, saiu curando as pessoas. Conta como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua vida com os discípulos. E ele traz muito ensinamento através das cartas de Cristo. E ele fala também que ele trouxe as cartas de Cristo para nos alertar sobre o futuro, sobre momentos difíceis que iríamos viver. E ele trouxe essas cartas no ano de 2000. Nós já estamos em 2023 praticamente. Ele fala que o objetivo dele de ter escrito as cartas
era para ensinar as pessoas e para alertar elas sobre o futuro, porque iríamos passar por momentos difíceis, momentos de doença física e de falta de alimento. Falou que iria ter muita falta de alimento no futuro, um futuro que me parece que é um futuro próximo já, devido à época que ele escreveu, né? Ele escreveu em 2000, já estamos em 2023, e devido aos momentos em que estamos vivendo de transição planetária, o apocalipse da Bíblia. Então, certamente já está bem próximo esses momentos que ele falou que faltaria alimento e que teríamos mudanças climáticas, intensas, pode-se dizer assim, pelo que ele falou, né? E, gente, são livros, eu falo são livros porque eu fico pensando que são 9 cartas, mas na verdade é um livro só. O conhecimento que ele traz é um conhecimento muito grande nessas cartas. E fala sobre a infância dele, como foi a infância dele, como foi a vida dele. Conta em detalhes nas cartas de Cristo. Conta sobre uma iluminação que ele teve uma iluminação, que após a iluminação dele, ele teve um contato maior com Deus, com o Pai. E pelo que eu tenho visto, foi uma iluminação muito semelhante à de Buda. E é algo muito interessante. Eu super recomendo. Ele também fala sobre o universalismo crístico, a união de todas as religiões. Ele fala que escreveu este livro para isso, para unir as religiões, porque Deus, ele é Deus de todos. Ele explica que Deus é Deus de todos, de todas as religiões, que todos os grandes mestres que nasceram aqui na Terra, Buda, Maomé, Krishna, e todos os outros, todos eles foram enviados por Deus, para acrescentar, para ensinar os homens. Então, todos são filhos do mesmo Pai. E não só ele, não só as cartas de Cristo, tem outros livros também que foram trazidos pela espiritualidade, muitos outros que falam sobre o universalismo crístico, que são livros muito interessantes. Tem alguns que contam a história da Atlântida, de Akhenaton, os espíritos mais evoluídos que viveram em tempos remotos. São livros que valem muito a pena a gente ler. Tem alguns que falam sobre o universalismo crístico, que foi escrito por Roger Bottini Paranhos. Conta a história da Atlântida, conta a história de Akhenaton. Eu super recomendo. São livros muito bons e eles falam sobre o universalismo crístico, a união de todas as religiões. Tem também Rostang, ele conta uma versão um pouco diferente da vida de Jesus. E é compreensível, são livros muito bons. E ele fala sobre o corpo de Jesus. É algo um pouco polêmico, sobre a vida de Jesus, a infância. Pelo que eu sei, Jesus, ele ficou 1000 anos diminuindo
a sua luz, diminuindo o seu nível de consciência para ele conseguir nascer aqui na Terra, conseguir nascer aqui entre nós. Ele ficou 1000 anos diminuindo o seu corpo para caber em um corpo humano. Mas o interessante neste livro de Rustang é que ele fala que, na verdade, Jesus ele não tinha um corpo físico igual ao nosso. Porque devido à evolução de Jesus, ele não conseguiria nascer e encarnar em um corpo normal igual ao nosso. Por quê? Porque ele passou 1000 anos diminuindo o seu nível de consciência para conseguir nascer aqui. O nosso corpo físico são corpos primitivos, então será mesmo que Jesus conseguiria nascer em um corpo humano igual ao nosso? É algo para se pensar. Então, o que é que fala no livro de Rustang? Os livros de Rustang são 4 livros escritos por ele. O que é que ele fala? Ele fala que, na verdade, Jesus ele não tinha um corpo igual ao nosso. O corpo de Jesus era um corpo espiritual. Era um corpo espiritual, era um perispírito. E ele não era semelhante ao nosso. Jesus conseguia deixar o mundo físico e ir para mundos superiores quando ele bem entendesse. Explica que muitas vezes ele sumia e os discípulos acreditavam que ele ia para o deserto orar, mas na verdade ele não foi orar, não ia orar, ele ia para dimensões superiores, para a dimensão dele mesmo, porque com o corpo físico o corpo que ele tinha era um corpo espiritual que permitia ele deixar o planeta Terra e ir para as dimensões superiores. E é algo muito interessante, é um livro muito interessante, é um livro muito bom. Certamente Jesus não teve um corpo igual ao nosso, porque eu acho que é improvável. Ele era um anjo. Naquele tempo, quando ele nasceu aqui, ele já era um anjo. Imagina um anjo diminuir o seu nível de consciência por 1000 anos para nascer em um corpo igual ao nosso. É algo para refletir. Eu acho que é bem possível que seja realmente um corpo espiritual, o corpo dele tenha sido um corpo espiritual. Mas é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Os livros. Tem o Sublime Peregrino também, conta a história de Jesus, da infância dele. Eu super recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho mais de Jesus. Todos eles têm histórias semelhantes. Tem histórias semelhantes que, se você ler todos, você vai ter uma visão muito boa sobre a vida de Jesus. Eu gostei muito de ler esses livros, super recomendo para vocês. Nos deixa com uma visão muito boa sobre a vida e sobre o Cristo, né? E eu reflito sobre o Cristo, sobre a vida do Cristo. Quem foi o Cristo? Quem foi Jesus? E busco aprender para mim poder entender mais sobre Ele, poder aprender mais sobre Ele. Às vezes fico refletindo sobre Jesus. Como compreender Jesus? Como compreender a sua vida aqui na Terra? E é algo para se pensar bem, se pensar muito.
e buscar muito para aprender, né? Para tentar compreender. E sobre Maria, sobre Nossa Senhora. É algo para se refletir. Quem foi Maria de Nazaré? Pelo que compreendo, ela foi um espírito muito evoluído que nasceu aqui para ser a mãe de Jesus. Muito evoluído. Um espírito superior. Nasceu aqui para ser a mãe de Jesus. E até os dias atuais ela auxilia a humanidade. Ela auxilia a todos nós. E Jesus também. Ele nos auxilia. Quando rezamos, quando oramos, nós nos conectamos com eles. É algo para se pensar. Eu sinto muita vontade de aprender mais sobre Jesus. Conhecer melhor a história dele, conhecer melhor a vida dele. Como foi e como é. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro nós não teremos mais informações sobre Jesus, sobre a vida dele aqui na Terra e sobre a influência dele sobre nós. Qual a ligação entre Jesus e nós? Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. É isso aí. Um abraço, gente, a todos. Outra hora eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês sobre Jesus. Sobre a vida espiritual. Um abraço para todos.